Boa. Bom, pessoal, falar um pouquinho mais para vocês sobre os testes end-to-end mobile aqui na Avenue. Sou o Thiago, a maior parte de vocês me conhecem. Estou aqui na Avenue há mais ou menos 1 ano e meio. Trabalho como QA já há algum tempo. E aqui na Avenue, deixa eu colocar o índice aqui. A gente vai falar sobre os testes end-to-end que a gente tem hoje na Avenue, né? Qual o nosso contexto mobile, qual foi a prova de conceito que a gente elaborou aqui na casa, justamente pensando em resolver algumas questões que hoje tanto o time o chapter mobile quanto o chapter de QA visualiza como limitações. Eu vou falar também um pouquinho sobre o Maestro Framework. Liga sua câmera rápido, para a gente poder te ver. Boa. Peraí. Aqui. E por último, os próximos passos. Bom, então, hoje a gente tem uma questão específica com relação aos testes end-to-end ou integrados no contexto do mobile, né? E não tem como falar um pouco sobre teste end-to-end sem entrar nesse contexto da pirâmide de teste, que foi inicialmente proposta pelo Mike Cohn, né? Essa é uma versão bem simplista, bem simplificada. Eu não vou entrar no mérito de explicar quais são os diversos tipos de testes de integração que a gente tem no meio da pirâmide, mas o que eu gostaria de destacar aqui é que justamente quanto mais testes de unidade a gente tem, né, mais isolamento a gente tem entre os testes e mais rápido a gente tem feedback na execução dos testes, né? Consequentemente, quanto mais testes de interface ou testes de end-to-end a gente tem na suíte, maior integração, maior acoplamento, mais caro e custoso é esse teste, né? Isso não é uma regra, tá? É uma maneira de pensar em como você vai distribuir os testes automatizados do seu sistema. Uma outra proposta do Candice Dots é justamente o troféu de teste, né? Então, muito voltado ali ao contexto do front-end. Fala bastante sobre testes estáticos, né? Análise estática de código, teste de unidade, integração e, por último, end-to-end. E tem também o contexto do próprio Spotify, né? Que é o Honeycomb. Fala bastante sobre teste de integração, né? Então, isso é uma forma de você organizar os testes em diferentes camadas e granularidades, né? Mas uma coisa que gostaria de destacar aqui é que o importante, não importa se você vai escrever muito teste de unidade, integração, end-to-end, mas escreva testes em diferentes granularidades que tragam feedback o mais rápido possível para você, né? E o quanto mais alto você tiver nessa suíte, menos testes end-to-end você deveria ter. Eu acho que essa é a principal regra aí, porque justamente se você escalar a sua suíte, eu não sei como é que é no contexto do Google, por exemplo, mas imagina ter milhares de testes end-to-end executando, né? É um caos. Se falhar um teste ali, até você descobrir o que aconteceu, você debugar, você não vai saber se é um problema de rede, se é um problema relacionado à versão do navegador, do dispositivo, etc. Então, a gente precisa se preocupar bastante com isso, né? No entanto, os testes de end-to-end, eles trazem sim benefícios, né? O principal deles é a detecção de problemas de integração, né? É o momento que a gente está testando o sistema como um todo, de forma integrada, né? A gente consegue validar a experiência do cliente final, né? Utilizando aquele produto, e a garantia de qualidade abrangente, né? Porque justamente a gente está um passo antes de entregar aquilo para o cliente, né? Os testes end-to-end, quando automatizados, eles trazem um benefício que é justamente a questão do tempo, né? De você executar testes manuais regressivos, que é o nosso caso, né? Quando faz o corte da release no mobile, a gente acaba executando bastante teste manual hoje, né? Então,
A ideia é justamente reduzir reduzir a carga de teste manual nessa fase, né, com relação à regressão, né, e focar em testes exploratórios. Qual que é o contexto da Eve, né, no que tange mobile? A gente utiliza Flutter, né, como desenvolvimento, tanto para Android quanto para iOS. A gente realiza análise estática de código, a gente executa várias verificações do próprio Flutter ali com relação à qualidade de código, vulnerabilidade, etc. E a gente tem alguns testes automatizados, tanto na camada de unidade, widget, quanto end-to-end. Né? O problema dessa suite atual hoje é que ela é flake, super flake, né? Então testes end-to-end por natureza já são flake, né? Existem N questões ali que podem dar errado, né? Como eu disse, latência de rede, versão do dispositivo, etc. A gente identificou que vários desses testes estavam skipados, ou seja, eles não estavam testando absolutamente nada, não tinha cert neles. Utilizavam massa estática, né? Então era uma única conta para executar vários cenários. Isso é um problema que a gente não conseguia explorar corner cases, né? Eles executavam apenas no Android, a gente não conseguia executar essa suite no iOS. Executavam semi-paralelizados, não tinha um suporte nativo para o paralelismo, então o pessoal implementou ali uma maneira alternativa. E o pessoal possuía pouca ou nenhuma visibilidade com relação aos resultados desse teste, né? Então, às vezes falhava um teste na suite, o pessoal precisava entrar lá, não sei, acho que no Firebase, investigar, ver o que aconteceu, não tinha um relatório disso, isso não estava exposto em lugar nenhum, né? A gente não conseguia obter métricas também com relação a esses testes. Bom, pensando nisso, a gente pensou bastante aí em alguns objetivos que a gente queria alcançar, né? Alguns deles eram executar testes em paralelo, justamente para permitir que a gente pudesse dar um pouco mais de agilidade aí na execução desses testes. Multiplataforma, né? Tanto Android quanto iOS, que tivesse uma baixa curva de aprendizagem, que fosse performático e com um alto valor e pouco esforço, né? Que a gente pudesse entregar valor, né, conseguir automatizar esses cenários, principalmente esses que a gente tem executado de forma manual, com pouco esforço. E aí foi realizada uma prova de conceito utilizando praticamente duas tecnologias ali. Troquei só o framework, né, justamente para entender um pouquinho melhor como executar esses testes. Primeiro foi utilizando o Appium com o WebDriver I/O, junto com o Appium Flutter Driver, que é um driver que permite a comunicação entre o Appium e o dispositivo. Depois eu fiz o mesmo teste com o Robot Framework e, por último, o Maestro Framework. O que eu pude observar com relação a essas tecnologias é que executava em paralelo, sim, tinha suporte, multiplataforma, tinha uma curva de aprendizagem média, né, principalmente para a pessoa que está começando, o desempenho médio, né, podendo variar aí com relação ao ambiente, e tinha um alto valor com baixo esforço médio, né, e principalmente na etapa de setup do projeto, configuração, tinha um custo um pouquinho maior. Depois, utilizando o mesmo setup, utilizando o Robot Framework, o que eu posso destacar que foi a curva de aprendizagem ele foi um pouco menor, né? O Robot é bem conhecido aí pela facilidade de uso. O desempenho também foi melhor se comparado com o Node. Porém, tiveram algumas limitações, né? Então, o próprio Appium Inspector, ele não consegue identificar, ele não consegue inspecionar a aplicação através das keys, né, dos widgets. Então, isso era uma limitação bem grande e boa parte dos accessibility texts também não estavam presentes ali, né? Então, também não era possível trocar o contexto, tanto do Flutter para a aplicação nativa, né? Isso porque em diversos momentos você conseguia interagir com um elemento na tela, né? Você utilizando o driver específico, mas ao realizar a troca entre o contexto do Flutter e o contexto nativo da aplicação, isso não funcionou muito bem, né? Sem contar que a gente precisava instrumentalizar a aplicação, né? Próprio utilizando essa funcionalidade do Flutter Driver para poder identificar os elementos através das keys.
Em comparação com o Maestro Framework, né, ele executa em paralelo sim, é multiplataforma, tem uma baixa curva de aprendizagem, tem um desempenho legal. E o principal aqui é o alto valor que a gente consegue entregar com baixo esforço. Então, aqui é um quadro comparativo que eu trouxe para resumir essa explicação. E aqui um pouquinho mais sobre o próprio framework. Ele foi construído, né, pensando nessas questões de tolerância à falha, né? Então, o próprio framework tem questões de retriability quando vai interagir com um elemento em tela. Então, por exemplo, tem uma animação acontecendo, a gente não precisa ficar, putz, coloca um wait aqui, coloca um implicit wait, por exemplo. Ele identifica isso. Então, essas questões faz com que os testes eles sejam bem mais estáveis com relação à animação e tal. Ele possui uma interação rápida, sintaxe declarativa e poderosa. A gente consegue executar scripts de JavaScript também, né? Ele utiliza YAML, então é bem simples. Se você ler o arquivo YAML, eu vou mostrar aqui para vocês. E possui um setup super simplificado. Esse é um GIF que tem no próprio site, né? Ele exemplifica um pouco do que eu estou falando. Ali no primeiro terminal é o código, aqui ele está executando em modo contínuo, né? Então, conforme ele vai escrevendo ali, né, os comandos, ele vai executando isso com hot reload e a aplicação aqui na direita já vai atualizando para executar o cenário que foi descrito aí. Então, como vocês podem ver, utiliza YAML, possuem diversos comandos, né, como de interação para preencher texto, enfim. E também tem uma seção só de configuração, onde você consegue declarar variáveis de ambiente, fazer setup, teardown e por aí vai. O Maestro também vem com uma ferramenta chamada Maestro Studio, que permite a interação com os elementos, né, em tempo real. Então, esse aqui é um print que eu tirei, mas basicamente, conforme você vai interagindo com o simulador, o emulador, você já consegue ver a interação em tempo real ali no estúdio. E você consegue também identificar os elementos de uma forma mais simplificada. Esse é um exemplo de um arquivo, né, que praticamente busca por um papel na nossa plataforma e compra através de mercado valor, por exemplo. Então, ali tem um bloco de declaração onde você especifica as variáveis e o Maestro ele possui esse conceito de flow e subflow, né? Então, você tem o flow principal, mas você também pode reutilizar código através do subflow, né? Isso facilita bastante. Esses dois prints são da plataforma do próprio Maestro Cloud, né, que é uma ferramenta de cloud que disponibiliza todas as métricas relacionadas ao teste em si. Então, se o teste falhou, quantos testes falharam, por que falhou, tem toda a interação que aconteceu na aplicação e também o vídeo ali que foi gravado. Bom, com isso, quais são os próximos passos aqui para a gente, né? Migrar os testes integrados atuais para o contexto do Maestro, executar essa pipeline diariamente, né, contra a branch develop, evitando essa regressão manual que acontece hoje. A gente também vai passar a consumir um serviço de criação de conta que está em desenvolvimento. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma massa estática também, mas qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça uma requisição para esse serviço, ele disponibilize uma massa no estado ou coerente com o cenário que está sendo executado ali naquele momento, né? Também coletar métricas de cobertura de teste em tempo de PR e implementar testes de mutação justamente para entender um pouquinho melhor como é que está a qualidade desses testes, né? E disponibilizar essas informações para o Chapter Mobile em conjunto com eles, de modo que a gente possa identificar esses gaps e adicionar um pouco mais de teste ali aonde seja necessário. Bom, essas são algumas das referências aí que eu usei para fazer essa apresentação. E é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém tiver à disposição.